Fala pessoal, eu sou o Caio da GR Educacional, tá? Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês para falar um pouco sobre como vocês devem se atentar às notícias, tá? As notícias do mercado, quando a gente fala lá, principalmente as nossas taxas, tá? A gente fala lá, galera, não entre em horário de notícias, tá? O que é isso? Onde vocês podem olhar essas notícias? Vocês vêm aqui, galera, ó, nesse site aqui, ó, investing.com, tá? É o site que a gente olha as notícias, que vocês conseguem olhar as notícias, tá? Vocês podem vir nele, pesquisar aí no Google, tá? Investing, esse nome que está aqui. Podem clicar nele. Tá bom? Pessoal, se o Investing de vocês vier com essa bandeirinha dos Estados Unidos, você clique na bandeirinha e coloca a bandeira do Brasil, tá? É importante isso, tá bom? Porque às vezes o horário da notícia, quando tá com a bandeirinha dos Estados Unidos, é diferente. Às vezes 1 hora a mais, 2 horas a mais, etc, tá? Então, depois de entrar no site da investing.com com a bandeirinha do Brasil, vocês vêm na aba de notícias e selecionem calendário econômico, tá bom? Pode selecionar calendário econômico. Vocês vão ter a seguinte página, tá? Vocês vão ter a seguinte página. Esse aqui está dizendo que é o calendário de amanhã, no canal de domingo, que é quando a bolsa abre, tá? A partir das 19 horas, 18 horas, a bolsa está abrindo aí. Algumas bolsas começam a abrir, 20 horas, etc, tá? Calendário de amanhã, domingo. Hoje é sábado, que eu estou gravando esse vídeo. Não tem bolsa aberta hoje, por isso não tem notícia, tá bom? Então eu vou colocar aqui no de ontem, tá? Vou colocar aqui no de ontem e vocês vão ter a seguinte aba, tá? Vocês irão ter quatro tópicos aí para vocês olharem e prestarem atenção. Qual é o primeiro? O horário da notícia, obviamente. Horário, tá? Segundo, moeda. Tipo de moeda. Vocês se lembram de alguma coisa nisso aqui? Eu acho que vocês conseguem lembrar de algo, né? Essas moedas aqui, todas que estão aqui na tela, tem lá na nossa corretora, né? JPY, o euro, tá? Tem tudo lá. E a terceiro tópico que vocês devem se atentar: a importância da notícia, o peso que ela vai ter no gráfico, tá bom? E aparece aqui essas três cabeças de touro aqui, tá? Nesse caso aqui, o máximo que pode ter é 3 touros. Nesse caso aqui, dessa notícia de 1,5 no JPY, a notícia foi de 2 touros, ou seja, ela foi de médio impacto, na verdade. Ela foi de médio impacto, notícia de 2 touros. Notícia de alto impacto, ela tem 3 touros, tá bom? Notícia de baixo impacto tem um touro, que é no caso dessa notícia aqui, tá? E a outra coisa vocês devem se atentar é o evento dessa notícia. Mas nisso aqui vocês não devem dar tanta atenção assim, porque quem trabalha em cima disso aqui, em cima do evento da notícia, são as pessoas que operam análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? São as pessoas que operam através da notícia, tá? Quando a notícia sai, que ela dá lá um peso no gráfico, elas operam através desse impacto da notícia, tá bom? Elas fazem todo o estudo aí, tá? Para saber se essa notícia ela pode ser uma notícia positiva ou negativa para aquele ativo, e fazem a operação delas, tá bom? É assim que funciona as operações fundamentalistas. Então esse último tópico aqui vocês não devem se atentar tanto, não muito, tá? Sobre qual é o tipo de evento, tá? Pessoal, então vamos lá. Como devemos nos comportar, tá? Como devemos nos comportar com o gráfico, com um dia que tem muita notícia, tá? Pessoal, tem dia que não tem uma quantidade de notícia certa no turno, tá? Pela manhã, pode ter dia que pode ter 10 notícias, pode ter dia que pode ter só uma, tá? E assim vai. Assim também pela tarde, pela madrugada e pela noite, etc, tá bom? Então, como devemos nos comportar, pessoal? Vamos lá. Com uma notícia de 2 touros, no caso do par JPY, eu ficaria de fora das operações 7 minutos, anotem aí. Devo ficar de fora das operações com uma notícia de 2 touros, tá? 7 a 10 minutos antes da notícia e 10 minutos após a notícia. Eu fico de fora, tá? De uma notícia de 2 touros. Uma notícia de um touro, pessoal, se ela estiver sozinha no horário, por exemplo, essa notícia aqui de 1,5, ela foi de 2 touros, mas ela foi sozinha. Se tivessem várias notícias a 1,5 no par JPY,
seja de 2, de 1, eu ficaria mais tempo. Eu ficaria 15 minutos antes, 15 minutos depois, tá? Ficaria mais ou menos... Na verdade não, 10 minutos antes e 15 minutos depois, tá? Ficaria mais ou menos aí 25 minutos sem operar, se tivessem várias notícias no mesmo horário, que é esse caso aqui, ó. Esse caso das 4 horas, tá bom? Pois é, notícias de 2 touros, 7 a 10 minutos antes e 15 e 10 minutos depois, tá? Você só volta a operar 10 minutos depois que ela sair. No caso, 1h40 vocês já poderiam voltar às operações. Vocês conseguem, pessoal, sentir o peso que essa notícia dá no gráfico. Vocês conseguem. Se vocês estiverem operando e vocês estiverem, por exemplo, se estiverem operando às 1h25 da manhã, vocês estão aqui, vocês sabem que vai sair notícia 1h30. Quando vocês estão no gráfico que dá 1h30, vocês percebem o peso que a notícia dá, o impacto que a notícia dá no gráfico. Principalmente se for um gráfico que tem o JPY como ativo, tá? Como um dos ativos, tá bom? Mas a pergunta que não quer calar é: eu vou ficar de fora só com os pares que tem o JPY? Pessoal, é melhor prevenir do que remediar. Eu fico de fora de todas as operações, de todos os pares, tá bom? Se a notícia for no JPY, eu fico de fora de EURUSD, porque não tem JPY, mas eu fico de fora, não opero. Fico de fora de EURAUD, de GBPK, de GBP USD, tá? Eu fico de fora de tudo. Fico sem operar, tá bom? Qualquer notícia, pessoal, que sai, eu fico sem operar em todos os pares, tá? Qualquer notícia. Agora, notícia de um touro, pessoal. Vocês parem aí 3 a 4 minutos antes de operar e voltem também aí 5 minutos depois, se ela for sozinha no horário, tá? Que não é o caso dessa aqui. Ela tem notícia de 2 touros juntos no mesmo horário, tá? Então, notícia de um touro fica aí entre 3 a 5 minutos antes e só uns 5 minutos depois, mais ou menos. Por aí, tá? De operar. Notícia de 3 touros, pessoal. A pior notícia que tem é a notícia mais pesada. Por exemplo, GBP, no CAD aqui, no PACAD, uma notícia de 3 touros às 12 horas. Foi uma notícia sozinha. Às 12 horas. Mesmo assim, eu não operaria 10 minutos antes e nem 20 minutos depois. 15 a 20 minutos depois, tá? Eu não operaria nessa notícia e nem um par. Nem se fosse no USD, nem se fosse USD, JPY, nem se fosse EURAUD, tá? Eu não operaria nem par com CAD, com o ativo CAD, e nem par com qualquer outro par. Não operaria, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. Vocês conseguem olhar o horário da notícia, tá? Vocês conseguem olhar o peso que ela vai ter no gráfico. Se tiver várias notícias, por exemplo, aqui, ó, várias notícias às 16h30 no USD, mais uma notícia também às 16h30 no CAD, mais outra notícia aqui, mais uma notícia no GBP às 16h30. Tudo isso deixa o gráfico muito volátil. É nesse tipo de operação aqui que você mesmo deve ficar de fora aí, ó, 10 a 15 minutos antes e 20 minutos depois, tá? Esse tipo de comportamento aqui do Investing. 16h30, várias notícias no mesmo horário, várias notícias de 2, 3, um touro, tá? Então, pessoal, é isso, tá bom? Aqui, ó, uma notícia que eu não operaria, uma notícia pesada que vocês devem se atentar aqui no evento. Essa notícia das 16 horas aqui, notícia das 16 horas no USD, é uma notícia que foi um discurso. Como é que você sabe que é um discurso, ó? Por causa desse microfonezinho que aparece embaixo da notícia, tá? Quando é discurso, seja de qualquer autoridade, eu não opero, tá bom? Quando é discurso de qualquer autoridade, eu não opero nem 20 minutos antes, nem 20 minutos depois. Quando é discurso, é um tempo maior que eu fico sem operar. 20 minutos antes, 15 a 20 minutos antes e 20 minutos depois, tá? Ó, foi uma notícia sozinha, tá? No USD, tá? No USD ela foi sozinha, mas mesmo assim eu não operaria, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, tá? Não tem muito o que fazer. Uma notícia, ela consegue ter impacto aí, dependendo do quantidade de touros aí. Ela consegue ter impacto aí a um determinado tempo grande no gráfico, até 15 minutos depois da notícia ela consegue ter impacto, 20 minutos, tá? Então é bom ficar de fora, tá? É bom prevenir seu capital quando tiver esse tipo de comportamento aqui no Investing, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, não tem muito mistério, espero que tenham compreendido. Um abraço e fui!